O grande Garou aparece, pelo menos, a sua versão meio lunática, em um capítulo que destaca mais uma falta de planejamento. Mas bem, nesse vídeo, vou resumir e comentar o capítulo 39 do mangá One Punch Man. E começando pela capa, nela temos o Genos em destaque. O ciborgue, pra variar, está todo danificado. Parte dos danos é escondido, mas em breve o veremos. Ainda na capa, temos o Saitama comendo uma batata. Ele me parece meio perdido, mas enfim, a capa é isso. E já entrando no capítulo, primeiro temos alguém chamando por um tal de Dr. Fedor, e essa pessoa é o Genos. Ele está falando sobre como enfrentou um tal de Deus Máquina, um animal igual a um ser humano. Uma merda. De inteligência, aquilo não tinha nada. Então a cena troca e vemos o Genos todo arrebentado. O que é impressionante, nem durante a batalha contra o Rei do Mar, batalha em que ele tomou um banho de ácido esse que bateu na cabeça, e mesmo assim, o crânio não foi destruído. Foda. Mas dessa vez, o ciborgue tomou um pau tão seguro que parte do seu crânio foi arrebentado e o seu cérebro ficou exposto. Inclusive, algo que gostaria de ver, como o cérebro foi conectado a partes mecânicas. Né? E outra, tava ouvindo o Nerdcast sobre o Robocop e só pensei no Genos. Será que esse foi a referência? Será, mas enfim, o Genos tomou um pau, mas venceu. Ele quer que o Dr. Fedor use esses componentes para torná-lo mais forte. Entendeu? Aí, acontece uma coisa suspeita, pelo menos, pra mim. Né? Primeiro que o Genos não demonstra preocupação em ter partes de uma máquina desconhecida em seu corpo. Vai que o negócio tem vírus e coisas do tipo, né? Será? Vou supor que o doutor é de extrema confiança. Mas o lance suspeito na cena é o próprio Dr. Fedor. Entendi. Ele olha para as peças e suas palavras são, essas partes, onde você... Que? Ele para o raciocínio aí, mas ele iria perguntar onde o Genos conseguiu aquilo. Entendi. E quando ele pergunta isso, me pareceu que ele reconheceu a tecnologia. O que faz sentido com a última pergunta que ele faz nesse capítulo. Né? E outra coisa, eu poderia fingir que não tomei spoiler da webcomic. Mas não vou. Enfim, o ponto é o seguinte, o ciborgue louco tem alguma ligação com essa organização de máquinas. Será? Agora, como estão ligados, isso eu não sei. Mas é um fato, o velho pareceu reconhecer a tecnologia do Deus Máquina. É foda. E outro detalhe interessante é que a localização do laboratório não é entregue. Né? Não é dito em que cidade fica, se é no mar ou em cima de uma montanha. O negócio é misterioso, como se o velho estivesse se escondendo. Entendeu? Mas é isso, o velho não é inocente, ele esconde algo. Dito isso, ele muda a conversa e promete que vai melhorar o boneco para o carnaval tradição de João Pessoa. É foda. Depois de prometer uma atualização daquele modelo, o doutor puxa outro assunto. Ele está preocupado com o Genos e toda essa luta contra a justiça. Né? Até porque, o Genos perdendo ou ganhando, ele sempre termina destruído de alguma forma. No entanto, o Genos diz que suas habilidades são o suficiente para atingir a sua atual meta, que é uma posição entre os 10 primeiros da classe S. É foda. Inclusive, demorei para entender. Estava confundindo habilidade com força. Mas enfim, o doutor esperava uma resposta como essa, mas demonstrou incômodo com a missão que o Saitama deu para o ciborgue e de repente, decide convidar o Saitama para o seu laboratório. Que? O Genos fica surpreso e pede confirmação, o que corrobora com a minha visão inicial. De fato, o doutor está escondido e por isso, o Genos pergunta, trazê-lo até essa instalação, tem certeza? Né? Deve ser o esconderijo secreto do cogumelo humano. No entanto, o doutor muda de assunto mais uma vez, ele quer falar sobre aquilo. Interrompemos a programação normal para solicitar o like. Seja humilde e aperte o like para provar que não é trouxa. Entendi. Bom, o velho talvez tenha se arrependido de mandar chamar o Saitama, então ele muda de assunto, porém, as falas do velho são deveras suspeitas. Primeiro ele fala sobre o ciborgue louco, mas continua perguntando se o Genos já encontrou aquele robô. Ué. O velho deve estar testando o Genos, ciborgue e robô são coisas diferentes. Né? Ou seja, se o ciborgue louco, na verdade, nunca foi um ciborgue e sim um robô da organização das máquinas. Pra mim é isso. E novamente, eu tenho alguns spoilers, mas não todos. Né? Mas enfim, voltando para a questão, o velho pergunta e o Genos se surpreende. Que? O velho pensa que o Genos tinha esquecido e já vai comentando que entende, o ciborgue anda ocupado com toda essa coisa de herói. É foda. Mas aí, o Genos interrompe para explicar que não achou nada. Nem um parafuso espanado. E com isso, o velho já iria dizer, entendo, é difícil mesmo. Historinha. Mas não perca as esperanças. Ou algo parecido, porém, o Genos nem deu tempo e já mandou pique rapper em Noite Inspirada. Sem respirar, o Genos afirmou que não achou ainda, mas é só questão de tempo e quando pegar esse maluco, ele vai sentir na pele como é perigoso um ciborgue louco. Entendi. O velho ficou surpreso. Ele realmente achava que o Genos tinha superado o ciborgue louco, mas todas as aventuras não mudaram É nada. foda. E aí, depois de perceber que o Genos não mudou nada, o velho do nada, começa a dizer que está preocupado. Historinha. Ele explica que persegue o ciborgue há muito mais tempo e como ninguém, sabe do verdadeiro perigo do ciborgue louco.
Então ele pede que se o Genos o achar, ele deve primeiro avisar ao doutor para que os dois lutem juntos. O que pra mim foi muito de repente. O Genos acabou de dizer que não achou e o velho vem com essa. Então, baseado no que sei, vou teorizar o seguinte. O ciborgue louco, na verdade, é um robô com inteligência igual ao Cavaleiro Condutor, igual aos robôs da organização de máquinas. E provavelmente, não é louco coisa nenhuma. Atacou a cidade do Genos para testar alguma coisa, alguma nova arma ou o seu novo corpo, igual ao Deus Máquina queria se testar ao enfrentar o King. Agora, e o Dr. Fedor, ele persegue o ciborgue louco, desde muito antes do Genos, ele faz isso porque foi ele quem criou o ciborgue louco. Entendeu? Por isso ele se esconde, porque do mesmo jeito que ele persegue o ciborgue louco, sua criação, a criação também persegue o seu criador. Aí, na verdade, o que pode ter destruído a cidade do Genos foi uma luta entre criador e criação. Pra mim já é isso, o ciborgue louco é a inteligência primordial por trás da organização das máquinas, é uma máquina criada pelo Dr. Fedor e os dois desejam destruir um ao outro. Será? Matei, e se não é isso, fingirei que é. Mas bem, depois do discurso do doutor, o Genos aceita. Será? Em momento algum ele promete fazer isso, ele só diz que essa é a luta deles e que o ciborgue louco vai tombar na avenida. E com isso, a reunião entre o Genos e o Dr. Fedor é encerrada. Com o fim de uma reunião, entramos em outra. Enquanto de um lado temos um velho suspeito, do outro, temos um burro. Porque o Xixa ainda não superou a questão da profecia. Esse maluco deve ter pesadelos com a Shibabawa engasgando. Agora, tecnicamente falando, ele não deveria ser tão desesperado sobre esse assunto, já que tecnicamente, ele tem como chegar no Blast, teoricamente, é claro. Também vou ignorar spoilers que tenho sobre o Xixa, porque infelizmente, ele como personagem também foi mal planejado. Mas, nesse vídeo, vou falar só sobre o mau planejamento da apresentação do próximo antagonista ou anti-herói do mangá. O negócio é sobre heróis, então tem que ter um anti-herói. E essa apresentação de merda começa com uma ideia ridícula. O Xixa, assombrado pela profecia da Shibabawa, decide criar um exército de contingência. O que é uma ideia válida. Teoricamente, a associação deveria ter condições de desenvolver armamentos, armaduras, entre outras ferramentas que poderiam ser usados em tempos de crise. Porém, se tem uma coisa que o pessoal não sabe fazer, é unir poderes mágicos com tecnologia. Então, apesar de ser um mundo ultra tecnológico, essa tecnologia é completamente suprimida. Então eles não podem criar super soldados e muito menos, criar armaduras pique o Homem de Ferro, saca? Mesmo que, na teoria, essa tecnologia exista nesse universo. Ou seja, se ele não pode fazer isso, ele vai resolver o seu problema recrutando soldados e policiais, fornecer um treinamento especial para que em tempos de crise, eles possam ser uma força de apoio essencial. Claro que não, vou convidar uma série de criminosos, convidando até mesmo os piores dos piores. Porque entre os vários criminosos, tem um maluco todo manchado de sangue, ele está usando um avental. Dá pra imaginar o que esse maluco fez. E assim, beleza, até tem uns personagens aqui e ali, no meio da multidão, que pelo visual, até parecem ter alguma coisa. Mas se vamos falar de visual, o King tem um puta visual e é um ser humano comum. Eu posso estar maluco, mas pra mim é impossível ter alguém como Sonic. Então, por exemplo, esse cara cheio de piercing na boca, pra mim é só show off. Esse maluco cheio de parafuso. Se fosse Hunter x Hunter talvez, mas aqui, é lixo. Mas enfim, voltando pra ideia merda do Xixa. Ele convidou essa ruma de idiota, porque é isso que eles são. Como você é um criminoso procurado e aceita um convite pra ir numa reunião dentro da base da Associação de Heróis. Se esses caras não terminarem presos, isso vai ser uma loucura. Sabe onde esses caras deveriam aparecer depois desse capítulo? Lá na prisão com o Puri Puri. Mas, infelizmente, o plano era outro. Mas enfim, o Xixa agradece a confiança enquanto deixa claro que sabe, dentro dessa multidão, tem vários criminosos procurados, porém, ele não tem a intenção de prender nenhum deles. Não que ricos e criminosos não se deem bem, mas o Xixa está de sacanagem. Tudo, absolutamente, tudo tem limite. Entretanto, o Xixa não possui limite e segue se explicando, depois de, basicamente, prometer que ninguém vai preso, ele aponta para 3 heróis, explicando que o trio está lá só para garantir a segurança dele. Detalhe, tem mais de 100 criminosos fácil, ou tô maluco. Mas enfim, a confiança do Xixa vem do fato dos 3 serem habilidosos heróis da classe A, segundo ele, possuem a força muito próximo de um classe S. Porém, tem um problema. Os cara colocaram o King na classe S e o Saitama na C, ou seja, essa associação não tem credibilidade. Mas de qualquer forma, os seguranças são, o herói no rank 5, tanque pesado Fudoshi e o Fudoshi vem do fato dele usar uma cueca do tempo em que se limpava a bunda com folha de bananeira. Além disso, esse criminoso, porque é isso que ele é, se você anda de cueca na rua e tem mais que 10 anos, você pode ser preso tranquilamente.
Mas enfim, o pervertido possui como características principal, um bigode feito com os fios que saem do nariz dele. Uma merda. Ele também tem 3 tufos pontudos de cabelo e músculos. Em resumo, deveria estar preso. Agora o próximo, um artista marcial, usando roupas tradicionais chinesas, o nome de herói e fogo azul, que me lembra alguma música de forró. Mas enfim, sexto no ranking e eu não gosto dele, alguma coisa na cara dele me irrita. Carinha de E no balão. lado desse maluco tem o homem dos truques mágicos. Ele está em sétimo e é basicamente um mágico nos moldes antigos. Cartola, varinha mágica e um pombo no ombro. Se esse pombo não virar uma arpia com 8 metros de envergadura, ele é lixo. Uma merda. Mas é isso, essa é a garantia que os criminosos não vão comer o que o Xixi chama de bunda. Será? E com isso dito, ele começa finalmente a reunião. Ele avisa que quer que todo mundo leia um folheto que ele vai entregar, porém, é interrompido. Impressionantemente, o Sonic ouviu sobre a reunião e foi até a associação. Foda. Ele achava que o Saitama estaria na reunião, se não, no prédio no mínimo. Mas ele deu uma viagem quase perdida. Mas isso é uma questão para o futuro. Por enquanto, o Xixi acha que o Sonic tem algum problema com o tal Saitama e manda o Sonic se resolver em outro lugar. Uma resposta horrível, mas que faz sentido. É algo que um executivo diria. Né? Dito isso, o Sonic perde todo o interesse na reunião. A sua declaração, obviamente, mexeu com os heróis e o Fogo Azul decidiu cantar de galo, já apontou para o Sonic e avisou, é melhor ficar aí e abrir os ouvidos. Entendeu? Porém, o ninja é ninja, né pai? O Sonic já tinha pegado a pilha de panfletos e lido, então ele começou a recitar algumas informações enquanto joga pra cima como se fosse uma pilha de cartas. E o que tinha no panfleto era um relatório. Que? E nesse relatório dizia que o número de ataques de monstros de nível tigre, no mês atual, já são 6 vezes maior que os últimos 3 anos. E o Xixi vê essa mudança como um sinal, confirmando que a profecia é real e que de fato, ainda vai acontecer. É foda. E a preocupação dele é que os heróis fiquem ocupados com o excesso de monstros que a cada dia só aumenta. Entendeu? Por isso, ele deseja usar a força dos criminosos como uma forma de apoio, diminuindo a pressão nos heróis e assim, deixando-os livres para caso uma situação de verdadeiro risco apareça. Historinha. E isso para o Sonic é loucura, ele prefere comer merda. É foda. E além dele, os heróis também demonstram desagrado. Né? Os heróis não sabiam que a reunião era sobre isso, o mágico até estava combinando de prender todo mundo assim que a reunião terminasse, de tão por fora que ele estava. É foda. Mas, o Xixi insiste na ideia e prometeu um pagamento aos criminosos, cada monstro derrubado, iria render algumas moedas. Certo. Porém, o bigode de nariz, resolveu piorar as coisas. Ele manda guarda o dinheiro, já que os criminosos vão ser inúteis. É foda. O que é uma frase muito boa, ainda mais quando ela é feita no segundo seguinte que o Xixi diz que o submundo é uma força que rivaliza com os heróis. Que? Primeiro que em 39 capítulos, os únicos criminosos mostrados foram os cara lá da cadeia do Puri-Puri, os caras são tão bons que foram sodomizados por ele. Fora isso, em 39 capítulos, nunca um criminoso humano foi destaque de nada. Entendeu? Só em capítulos extras, capítulos que nem sempre dão pra ser considerados como parte da história principal. Né? Então assim, que força é essa que rivaliza com os heróis, mas ninguém fala sobre ela? Né? Em resumo, essa reunião é ridícula em tudo. A associação convidando criminosos pra dentro da sua base é loucura. Os criminosos aceitarem ir, é loucura ao quadrado e, colocar criminosos pra, entre aspas, salvar pessoas, é tão absurdo quanto achar que vaca marrom produz achocolatado. Mas é isso, a reunião tem só 2 motivos de existir, e um deles surge com um maluco, com cabelo em forma de V, completamente impressionado e admirado com as previsões da Shibabao. A profecia é sobre a destruição do mundo, logo, uma profecia de nível Deus. É foda. E porque esse esquisito está rindo, feliz com uma profecia tão sinistra, ele está feliz porque acredita que a profecia está falando sobre ele. É foda. E assim, dá pra dizer isso, provavelmente, o Garou é o que a Shibabao profetizou. Dito isso, esse maluco vai receber um glow-up sinistro. Né? Mas enfim, acreditando que a profecia fala sobre ele, o Garou se apresenta, Garou da chuva, aquele que idolatra monstros e como forma de se treinar, destruiu vários dojos pelo mundo. Uma bela apresentação que nos traz o velho tema, a falta de planejamento. É foda. 39 capítulos e só existe uma citação sobre esse maluco. Que? Se esse cara estava aí, destruindo dojos, por que não meteram uma reportagem, ou Saitama indo investigar um dojo destruído? O cara estava aí, causando no mundo, mas não existe uma evidência disso. Com a exceção da única vez que ele foi citado, é como se ele nem existisse. Entendo. Mas enfim, faltou um planejamento. Né? Fora isso, essa reunião só tem 2 motivos para existir, apresentar o Garou, e para o Sonic conseguir informações sobre o Saitama. Que? Porque a associação não tem tecnologia capaz de impedir que alguém invada o prédio. É foda. Qualquer ser humano pode entrar na associação e se for capaz, pode roubar sem que ninguém perceba. Entendeu? Mas enfim, voltando para o Garou, vemos que o garoto
Naruto, além de arrogante e meio maluco, ele também é burrinho. É foda. Ele chama todo mundo na sala de perdedores, mas afirma que são o suficiente para ele se tornar mais forte. Que? Porém, se o método de ficar mais forte não for devorar todo mundo, não vejo como pessoas fracas poderiam deixar ele mais forte. Certo. Mas é isso, em uma rara ocasião, tivemos o Ninja Sonic e Garou numa mesma sala, e a pergunta que fica é, quem venceria essa luta? Né? Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui, forte abraço e até a próxima.